Estamos de volta no Hora da Verdade e nós estamos conversando aqui com o doutor Adriano Magno, da Defensoria Pública de Poços de Caldas. E a gente está falando exatamente, você que talvez ligou agora e está chegando agora, a gente está falando dessa importante função do defensor público, que é defender as pessoas que não têm aí a condição financeira, seja ela permanente ou eventual, de contratar um advogado e por isso busca a Defensoria Pública para isso. Doutor Adriano, com relação aos casos que possam acontecer, vou tentar exemplificar alguns e com certeza com a sua experiência a gente pode exemplificar outros, mas em relação, por exemplo, eu tenho visto em Poços de Caldas, fruto de uma série de contingências, as pessoas reclamarem, por exemplo, da falta de medicamentos, e existem pessoas que necessitam de medicamentos para a sua saúde, ou saúde de um parente, e não encontram no município, né, essa condição, o medicamento não chega. A pessoa pode entrar aí com uma ação contra o município para tentar receber esse medicamento? Perfeitamente. É importante frisar que esse não é um problema apenas do município de Poços de Caldas, é um problema nacional. O SUS, o provimento da saúde, hoje ele é deficitário em todo o território nacional. E no caso do Estado, lato sensu, União, Estado ou municípios, falhar na prestação da assistência médica, seja através do fornecimento de medicamentos, seja através da disponibilização de um leito para um cidadão que o necessite com emergência, seja através da obtenção de um determinado tratamento, é possível buscar essa tutela judicialmente através da Defensoria Pública. É importante que se consiga amelhar algumas provas fundamentais para que a gente possa interpor a ação com chances de sucesso. O primeiro aspecto a ser demonstrado é a negativa do ente federativo, no caso, seja o município, através da sua secretaria municipal, seja o Estado, através da sua secretaria estadual, do fornecimento daquele medicamento. Então, protocolar um pedido perante a secretaria própria e é obrigação da administração pública dar resposta a qualquer pedido formalizado perante os seus órgãos. De modo que, chegando aquela resposta, junto de um receituário, de um laudo médico, preferencialmente proveniente do SUS, indicando a necessidade daquele medicamento ou tratamento médico, juntamente com o orçamento daquele medicamento ou tratamento, comparativamente com a renda do cidadão, a fim de que se possa averiguar da impossibilidade de obtenção própria daquele medicamento, é possível que entremos com a ação e, em muitos casos, nós temos conseguido liminares favoráveis, de modo que se adiante e se atenda com a emergência necessária a demanda do cidadão carente no plano da saúde. Mas é importante frisar que, se o cidadão não consegue um tratamento ou uma medicação ou qualquer tipo de serviço nesse campo, em razão dessa negligência possível do município ou do Estado, é possível que o defensor público ele venha mover essa ação não necessariamente contra o município que o vai, mas contra o Estado, até contra a União, a fim de que, uma vez que a lei prevê que existe uma solidariedade, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, no fornecimento e na prestação desse tipo de serviço. Agora, quando a gente fala na justiça do Brasil de maneira geral, a gente fala sempre da lentidão das questões que envolvem. Então, muitas vezes o cidadão não procura a justiça porque ele não acredita na justiça, no sentido não da sua causa ser atendida, não, mas no sentido da morosidade da justiça. No caso de vocês na Defensoria, vocês conseguem um pouco mais de rapidez ou entra realmente no processo da justiça brasileira que é um pouco mais morosa? A questão da morosidade da justiça, é importante que isso seja esclarecido para a população, é que não é, na verdade, uma característica, um privilégio do Brasil. Sobretudo no âmbito civil, né, que trata do processo civil, é um problema debatido, inclusive, na Europa atualmente, porque hoje em dia houve uma massificação dos litígios. A estrutura da justiça brasileira, inclusive em termos legais, ela ainda é retrógrada. O nosso Código de Processo Civil, que está em vias de ser substituído, ele é da década de 70. O volume de ações naquele tempo
era muito menor do que se tem hoje. Então, na verdade, existem estudos que demonstram que, na verdade, a falência da administração, às vezes dos poderes executivos, a insatisfação da população no recebimento desses serviços e também, assim, essa conscientização também em torno dos direitos nas relações privadas tem tornado os tribunais, e aí há dentro do serviço de juízes, dos promotores de justiça, dos defensores públicos, dos advogados, uma espécie de válvula de escape. Hoje em dia, toda e qualquer questão já se pensa em judicializar uma ação. E, na verdade, o judiciário ele é um dos instrumentos de realização de justiça. De modo que esse aumento da demanda, esse crescimento nacional e mundial das demandas tem tornado as justiças, digamos assim, mais lentas. Mas com a Defensoria Pública não é diferente. Mas isso vai depender muito da natureza da causa, da natureza do litígio. Existem casos graves, por exemplo, essas questões afetas à saúde que nós narramos. E se existe uma prova bem feita, existe uma chance grande de que se obtenha uma liminar, que é uma decisão precária, digamos assim, para falar, onde o juiz ele adianta no início do processo a sua decisão, mas isso não extingue o processo ele continua o seu andamento. E é possível, em tese, até que no final o juiz reconsidere a sua decisão liminar e casse-a, dando uma sentença de natureza diferente. Ele pode, digamos, o cidadão procura e diz, eu preciso de um medicamento tal, por razões tais, não tenho condições financeiras, o medicamento não estava disponível, etc, etc. Faz uma prova razoavelmente boa nesse sentido, o juiz concede a liminar. Se ao longo do processo, depois de audiência, depois de perícia, você percebe, por exemplo, que aquele medicamento não era imprescindível, que aquele medicamento poderia ser substituído por outro disponível no SUS, que o indivíduo não porta a doença que alegou inicialmente, existe um diagnóstico diferente, ou conflito de diagnósticos, ou que o indivíduo tem situação econômica suficiente para tratar daquele mal, as suas próprias expensas, e que a hipossuficiência declarada por ele no processo não é verdadeira, tudo isso são fatores que podem levar eventualmente o juiz a modificar sua decisão. De modo que outras causas, por exemplo, as de natureza indenizatória, que pululam hoje nos tribunais, indenização por dano moral em razão daquilo, ou de outras questões, essas são causas que têm, geralmente, quando não são afetas aos juizados especiais, que tem um trâmite naturalmente mais célere, são causas que demandam maior tempo. Porque a pessoa vai ter que comprovar, no caso de uma ofensa moral ou de um dano decorrente de um acidente de trânsito, a pessoa pede os danos materiais e os danos morais. Ela vai ter que fazer prova dos danos materiais que ela sofreu, ou seja, dos chamados danos emergentes, aqueles prejuízos diretos e indiretos que ela teve em razão daquele acidente, os lucros cessantes, aqueles ganhos que ela deixou de obter, dias que deixou de trabalhar, oportunidades de trabalho ou de ganhos que deixou de obter, de modo geral, e também as questões afetas aos danos morais. Aí, comprovar o sofrimento moral, se sofreu angústia, se teve que ter assistência psicológica ou psiquiátrica, enfim. Então, esse tipo de demanda é uma demanda que naturalmente vai durar um pouco mais. Então, isso vai muito do tipo da demanda. Sim, vai demorar mais. Por exemplo, eu estava pensando numa outra situação aqui, a gente vive sempre acreditando que, claro, a justiça ela vem para tentar resolver algumas questões que, às vezes, que nem você está dizendo, por uma série de fatores, os governos não conseguem suprir, dado que o volume é maior, etc. Mas, por exemplo, estava pensando num outro problema até local, não só local, que eu também acho que isso também não é um privilégio, entre aspas, de Poços de Caldas, mas a falta de creches, por exemplo, para um filho. Eu posso entrar na justiça contra o município alegando que o meu filho não tem condição porque não tem uma vaga na creche? Pois é, a assistência à criança e ao adolescente ela é colocada como prioridade absoluta no ECA. Ou seja, a assistência na criança e adolescente abrange, né, a assistência psicológica, a assistência, o ensino, o alimento. Então, é dever da sociedade, do Estado,
ou seja, prestar essa assistência à criança e ao adolescente. E, em tese, é possível, sim, a exigência judicial dessa assistência, seja ela de qual natureza for, vaga em creche ou em escola, para a criança que não consiga obtê-lo. E existem no Estado de Minas Gerais, por iniciativa da Defensoria Pública e também do Ministério Público, ações civis públicas. A Defensoria Pública hoje é legitimada para ação civil pública, no sentido de se obter ou de se construir centros de tratamento ou de abrigo para crianças, ou de se obter no âmbito individual uma vaga na creche para a criança que não a tenha e para que a mãe não a tenha. Óbvio, muitas vezes esse tipo de demanda ele não é atendido de pronta por uma impossibilidade absolutamente física. Hoje os municípios eles não têm de maneira geral estrutura e locais que tenham capacidade de receber todas essas crianças. Mas a exigência judicial dessa medida ela é plenamente possível. Bem, você está acompanhando o Hora da Verdade. A gente está conversando aqui sobre Defensoria Pública, que é exatamente, só para reforçar esse conceito, que eu acho que é muito importante, porque às vezes fala Defensoria Pública e, claro, por detrás desse conceito está aí essa situação de as pessoas que não têm condições comprovadas, né, sejam elas eventuais ou temporárias, ou permanentes, de pagar um advogado, buscam a Defensoria Pública para tentar aí conquistar, vamos dizer assim, os seus direitos, aquilo que as pessoas consideram como seus direitos. Então, nós estamos conversando aqui com o doutor Adriano Magno e você vai fazendo a sua pergunta aí pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Até já.